professor de Sociologia. Na última vez que eu amarrei meu cabelinho, vocês danados me chamaram de professor de História. Femiboy, eu nem sabia o que era isso, pai. Fui pesquisar homem que se veste de mulher pra relevar ali madeirada. Tá me tirando, porra? Chamaram ali de maconheirinho da USP. Pô, que isso, rapaziada? É apenas um homem com muito estilo, cara. Que isso? Já que me chamaram de intelectual, óculos, coque, Beckzinho, Marolinha 420, veio fazer aqui uma grande reflexão, rapaziada. Que loucura, né, mano? Eu acho que são os piores 90 minutos da nossa vida, onde a gente destina a um entretenimento que é ruim. Assistir jogo do Real Madrid é definitivamente um entretenimento muito ruim. Cara, quem não tava nessa vibe aqui, ó, assistindo Real Madrid e Celta de Vigo hoje, na skin Tony Kroos, sonífero, o aposentado, como que deve ser a tal da vida do nosso querido Tony Kroos depois que se aposentou? É que ele é casado! Cara, aposentar jogador solteiro deve ser uma parada insana, mas eu tava nessa vibe. Cara, que loucura! Como é chato assistir a porra do Real Madrid. Eu me peguei ali pegando meu Clash Royale, jogando ali o corredor, jogando ali o meu mago de gelo, meu mago elétrico. Mas, cara, do Real Madrid não acontece nada. Ganhou de 2-1, jogou mal? Jogou, mas conseguiu os 3 pontos. Muito importante ali pra disputa do tal Campeonato Espanhol. Novamente, ele esteve de fora. Nosso menino Mbappé ali assistindo. Caralho, é telão? Telão, né, rapaziada? Isso daqui não é uma TV. Hã? Quantas polegadas teria que ser necessário para ocupar uma parede desse tamanhinho? A lá Madrid nada mais. Eu aposto que menino Mbappé não dormiu, mas também não prestou atenção no jogo não, tá? Lembra dela? A atriz Esther Exposito. Eu assisti as primeiras séries da série Elite. Depois virou uma putaria danada, né? Um monte de homem beijando um homem. Aí eu parei de assistir. Não é do meu feitio. Né? No comecinho ali que tinha umas danadinhas, sapequinha, menino Doni gostava de assistir. Depois virou né, lacração demais. Tô falando aqui, ó, rumor. Menino Mbappé não tá jogando, problema é no joelho. Mas tá aqui, ó, vivendo um breve romance com a atriz espanhola. Ai, é foda. Pegaram o passado do menino Mbappé. Que isso? O pé dessa daí é maior que o meu? Que isso, menino Mbappé? Continua aqui que tá melhor, papai. Quando a gente pega aqui, rapaziada, separando aqui a escalação do Real Madrid pra hoje, eu gostaria de fazer a pergunta pra vocês, pros senhores. De verdade, dá medo esse time hoje do Real Madrid? A impressão que eu tenho hoje em dia é o quê? Que todo time que vai jogar contra o Real Madrid meio que não sente mais medo, mano. Não tem mais muito pavor. Cara, pega aqui, moleque da base, Pistache, fez até uma boa partida, mas Tchouaméni, Arda Güler, Valverde fez um puta de um golaço no final, mas você tem um Brahim no ataque. Cara, não dá medo mais o time do Real Madrid. Ele não joga pra dar medo e em peças individuais não assusta ninguém, cara. Não assusta ninguém. Hoje o resultado mais que justo era um empatezinho ali muito do modorrento. Você pode me perguntar, pô, cadê o Gonzalo Garcia, né, na ausência do Mbappé? No último jogo do Real Madrid, que ele perde em casa pro Getafe, Gonzalo Garcia, titular, fez uma péssima partida. Álvaro Arbeloa teve uma conversinha com o Brahim Dias, e o Brahim Dias questionou ele. Brahim Dias se encontrou ali com o Álvaro Arbeloa esta semana. Ele queria saber, em primeira mão, o motivo de não estar jogando. Hoje ele teve a oportunidade de ser titular. Eu acho que a gente entendeu porque ele não tava jogando. Esse malandro, quando ele tava antes de ir pro Real Madrid, lá no Milan, era um bom jogador, rapaziada. Era um cara ali pra um destaque no Milan, que poderia ser uma ótima solução para banco de reservas do Real Madrid. Mano, não é nem figura, nem sombra daquele jogador que ele já foi. Hoje, improdutivo por completo. Foi justificado a falta de minutos ali pro Brahim Dias. Quando você tem uma dupla de ataque, Vinícius Júnior e Brahim Dias, tava meio que sendo assim, né? Vinícius Júnior podia abrir um pouco pra ponta, o Brahim Dias também, e o Arda Güler tava fazendo um papel de Jude Bellingham naquela primeira temporada dele do Real Madrid, pisando bastante na área, sendo meia de chegada. Só que, mano, o Arda Güler também chegou com um hype absurdo e às vezes ele tem que chamar um pouco mais a responsa e a parada não acontece, mano. A parada não acontece. É muito nomezinho no Real Madrid que, olha, deve muito futebol. Às vezes a gente pega muito no pé do Vinícius Júnior, que olhando uma escalação como a de hoje,
a gente fala, pô, tem que ser jogo pra ele. Chamar a responsa, é o grande nome, é a referência do ataque. Só que aí, mano, ele foi completamente betado por um aleatório ali do Celta de Vigo. Vinícius Júnior e a sua tara em tentar fazer a tal da carretilha. Cara, se o Vinícius Júnior acertou essa porra umas 2 vezes, é demais, tá, rapaziada? Lembra um jogo da seleção versus Argentina? É aquele jogo que o Otamendi dá uma cotovelada no menino Rafinha. Mano, eu acho que foi a única vez que o Vinícius Júnior acertou a porra da lambreta, da carretilha. Hoje, novamente, sem muito espaço, ele recebe a bola ali no cantinho, tenta achar o recurso, e aí ele aplica a danada. Puta que pariu, mano. Até o árabe ficou quietinho, ó. Sabe o que é maneiro, mano? Ele sai como se nada tivesse acontecido. Ele sabe que a parada foi feia. E o malandro ali, ó, do Celta de Vigo, cara, que porra é essa? Caralho, Vinícius Júnior, você tem o The Best, pai. É uma parada que você não consegue aplicar muito? Para, pai! A impressão é essa daqui, ó. Meu Deus, ele nunca conseguiu fazer isso. Não é a primeira nem a segunda vez que ele tenta uma carretilha e erra. Tem que treinar mais se for tentar. Neymar nunca... Pior que é. Isso daqui é um ponto, pai. NJR, 100% de efetividade na carretilha. Até hoje não sei de onde ele tirou que ele sabe fazer isso. Nunca vai dar certo. Verdade, só deu certo ali contra a Argentina, mano. E ele tenta sempre, né, mano? A torcida lá do Celta de Vigo. Caralho, mano, caralho. Teve esse lance aqui já era no finalzinho da partida, mas no comecinho poderia ter mudado completamente a rota do jogo, né? Mais uma vez, assim como no jogo ali contra o Getafe, que ele teve uma oportunidade cara a cara, ali ele acaba finalizando, o goleiro consegue tirar com o pé, a bola vai pra escanteio. Mano, pior que aqui ele fez tudo certo, rapaziada. Aqui a gente não tem o que falar de Vinícius Júnior. Recebeu a bola em profundidade, ganhou na velocidade, mas na hora da conclusão, finalização, aí é o detalhe também, né, mano? Tem que conspirar um pouquinho a sorte. Finalização cruzada, tirou do goleiro, só que acerta a trave. Aqui é aquele momento que muita gente chega e comenta nos vídeos. Sem o Mbappé, o Vinícius Júnior, para dar aquele outro passo como jogador, ele precisa fazer os gols, ele precisa chamar responsabilidade. Eu não concordo em partes, tá? E muitas vezes ele chamou a responsabilidade de outras formas, sem ser propriamente fazendo gol. Construção de jogada, jogando pra caramba, criando espaço, criando jogada, dando drible, propiciando que outros jogadores recebessem uma assistência depois de um drible dele. O gol do Valverde no finalzinho é uma própria arrancada do Vinícius Júnior pela esquerda. Beleza? Chamou a responsabilidade, foi uma jogada individual dele. Só que aquilo, o gol marca. O gol dá um outro status, dá um outro peso para a sua atuação. Seria muito importante, na ausência do Mbappé, o Vinícius Júnior conseguisse manter aquela toada. Ele vinha de 5 jogos, acho que 6 gols. Nos últimos 2, ele já perdeu 2 oportunidades claras. E uma delas foi para uma derrota em casa, frente ao Getafe. Então, pô, Vinícius Júnior, não dá pra falar que ele vem jogando muito mal e não vem tentando chamar responsabilidade na ausência do Mbappé. Longe disso, rapaziada. Vem tentando suas jogadas de linha de fundo, mas hoje deveu um pouquinho, tá? Logo na sequência, começou aquele protocolo padrão de jogo do Real Madrid. Ativando o pacto de Courtois. Cara a cara, Borja Iglesias tentou dar aquela cavadinha no Courtois e ele sai como poucos, tá, mano? Fecha o ângulo completamente, consegue ali fazer uma grandíssima defesa. Eu queria ter a opinião de vocês, mano. Quantas vezes a gente vê isso daqui se repetir em jogos do Real Madrid, rapaziada? É muito louco isso e o Courtois sempre se destaca, sempre salva. O que é possível fazer, ele faz. Eu acho engraçado que ninguém nunca tenta dar uma cortada, uma pedalada que nem R9, o Fenômeno fazia, beleza? Aqui acho que nem tinha tanto espaço, né, pra tentar tirar o goleiro, mas cada vez menos a gente vê os caras tentando, né, tirar o goleiro pra merda, limpar totalmente a marcação. Pra salvar um pouco o Real Madrid, aos 11 minutos de partida, a gente teve aqui, ó, o morenaço, o negro maravilhoso, Tchouaméni, aparecendo novamente. Esses dias aí fez o seu primeiro gol em Champions League
hoje novamente sendo decisivo. Pra quem aí refuta e não gosta do tal do escanteio curto, eu não sou muito fã não, tá, rapaziada? Sendo bem sincero pra vocês. Mas pega só, cobrança de Alexander-Arnold, menino Arda Güler recebe, vê na entrada da área Tchouaméni, que acerta um baita de um chutaço, tá? Que golaço, mano! Poucas vezes eu vi um escanteio curto ser tão bem trabalhado como foi esse daqui. E tapinha do nosso querido Tchouaméni. Só que é muito cedo para chegar e elogiar. Arnold foi bem na cobrança curta, menino Arda Güler também e Tchouaméni na marcação ali do gol. Só que a primeira função dele é o quê? É ser volante, é cobrir espaço, é interceptar. E aí quando você tem uma jogada dessa daqui, papai, logo na sequência, aos 24 minutos, bola esticada, Arnold na marcação, não melhorou em nada, hein? Um talento absurdo com a bola no pé, mas pra ser lateral, ele sempre pecou na marcação. Pega aqui, bola esticada, ele chega antes do cara, aqui, corpaço, mano. Protege a bola, gira, qualidade na fatiada, já tira a bola da pressão. Ele tá na frente do malandro e para. Ele tá na frente do malandro e para. O cara do Celta de Vigo vai passá-lo na corrida. Cara, que ridículo. Ridículo esse lance. Por isso que eu falo, e já disse em outros momentos, logo na chegada do Alexander-Arnold, o Carvajal, 100% apto, em condição de jogo, mano, o Carvajal ele não é reserva do Alexander-Arnold, mesmo que ofensivamente, o Arnold tem aquelas achadas, aquelas pifadas, aqueles lançamentos absurdos que só ele consegue. Mas, mano, na marcação ele peca demais. Você coloca um cara rabiscador, vale lembrar ali 2019. Não sou nem torcedor do Flamengo, mas o que o Bruno Henrique fez pra cima do Alexander-Arnold, caralho, ele fez uma partidaça, né, mano? E não mudou muita coisa, pai, não mudou muita coisa. Ele para na corrida, é completamente inexplicável. E aí o Tchouaméni parece que dorme também um pouquinho na marcação, né, mano? Olha a leitura completamente errada, senso de posicionamento pra um camisa 5. Isso daqui não pode acontecer, tá? Isso daqui não pode acontecer. O cara vir nas suas costas, tem o cruzamento, você fica na entrada da grande área e deixa o cara passar por você, pai. Depois, quando ele percebe que alguma coisa aconteceu, ele tenta dar o piquezinho, mas já foi, pai. Borja Iglesias tá lá pra converter. E aí não tem muito o que o Courtois fazer. Cara, que loucura, né, mano? Tomou aqui, ó. Mano, o Borja Iglesias também foi ligeiro, hein, mano? O Borja Iglesias aqui foi ligeiro, hein? Ó a passadinha do Iglesias. Vou pra lá que vou pra cá. Deixou o Tchouaméni completamente perdido, ó. Fingiu a passada, pega. Vou correr. Já passou. Cara, inacreditável, tá? Por isso que eu falo, às vezes, que esse meio-campo do Real Madrid, por mais que tenha Valverde, por mais que tenha Tchouaméni, mano, os caras não tem uma pegada de um Casemiro, tá ligado? Às vezes no setor ofensivo. Às vezes eu acho que é por isso que a zaga do Real Madrid fica tão exposta, mano. É louco isso, né, velho? Tchouaméni que, pô, rotulado aí, um grande camisa 5 por muita gente, titular absoluto ali da França. Cara, ele peca muito, mano. Às vezes com a bola no pé e nesse senso de espaço, certo? O Casemiro hoje ainda, mesmo velhaco ali com seus 33... é um cara que conseguiria ainda ser muito titular desse Real Madrid. Aqui fica mais evidente ainda, ó. A loucura do Arnold no momento da marcação. A bola passa, o jogador também. E aí, ó. Mano, o Tchouaméni, velho. Olha isso aqui, cara. Olha lá, ele vai parando. Que isso, cara. Não existe, mano. Gol de pelada, mano. Parece já final do segundo tempo, era 25 minutos. Uma preguiça, se arrastando em campo, beleza? Aqui a gente teve novamente Courtois sendo muito bem exigido e trabalhando muito bem. Bolinha aqui, ó, dentro da grande área. Conseguiu mais uma grande defesa. É o milagreiro, é o cara que vai salvando o Real Madrid. No segundo tempo a gente teve essa parada, né, rapaziada? A saída do Arda Güler, substituição aos 64 minutos. E ele vem aqui, ó, correndo, meio que tentando entender muita coisa. E sorrindo, mano, e sorrindo pra substituição. A parada é que, mano, no Real Madrid, parece que sempre vai ter um cara que vai estar insatisfeito com alguma coisa, né?
todos são estrelas, todos são jogadores ou uma promessa muito grande, ou jogadores de renome já muito grande. Então sempre que tiver uma substituição, os caras vão ficar descontentes. O Arda Güler fazia uma grande partida, longe disso, deu assistência ali pro Tchouaméni, mas na minha visão, mano, o Arda Güler, ele era um cara pra estar num patamar muito foda que ele não consegue desempenhar no Real Madrid. O Arda Güler, quando ele chega, ele tem uma fase muito grande artilheira, com o próprio Carlo Ancelotti, jogava diferente do que joga hoje, ele era um ponta e chegou momentos que o Ancelotti falava que talvez a melhor alternativa para se usar o Arda Güler em campo era mais próximo do gol, era como um centroavante porque ele tinha uma finalização clínica. E praticamente todos o começo do Arda Güler ali no Real Madrid, ele era um cara que estava fazendo muito gol, mostrando uma veia muito artilheira. Desde o Xabi e agora também com o Arbeloa, o Arda Güler, ele vem sendo aquele meio campo. Muita gente querendo, exigindo dele que ele seja aquele cara que articule as jogadas. E eu acho que ele não é esse pensador de meio campo. Eu acho que ele não é esse jogador cerebral do meio campo. Ele não vai fazer o papel do Modric. Ele não vai fazer um papel de Toni Kroos. Ele não vai fazer um papel de Ozil. Ele não vai fazer um papel de Odegaard. Ele não vai fazer esse papel de Kimmich, Pedri, segurar a bola, pá, pensar, coordenar tudo do meio campo. Ele não vai fazer isso e na minha visão ele não é esse tipo de jogador, rapaziada. Então, mano, onde entraria esse Arda Güler? Onde ele poderia jogar mais, né? Eu acho que eu sou muito mais daquela veia do que o Ancelotti falava no comecinho dele. Ele tem uma finalização muito letal, cada vez mais avançado vai ser melhor pra ele. Só que com o passar do tempo no Real Madrid ele foi regredindo, ele foi jogando cada vez mais pra trás. Então, mano, eu acho que nessa função a gente não vai ver o Arda Güler jogando tanta bola, beleza? Por mais que, mano, joia turca, camisa 10 da Turquia, uma geração muito boa, saiu muito bem falado ali do Fenerbahçe. Mas, cara, no Real Madrid eu não sei se ele vai dar esse passo pra ser um grande jogador. Jogador de destaque, beleza? Foi uma partida onde ele não gostou de sair. Saiu ali, ó, dando uma corridinha. A gente vai ver que ele chega no banco de reservas. Já sai também, ó. Fala alguma coisa, senta. Sempre vai ter isso no Real Madrid, é o que parece, né? Ali aos 72 minutos, teve uma possibilidade, né? Quase que o tal do P chega pra dar aquela salvada no Real Madrid. Uma bola que bateu aqui no braço do camisa 9. Foi o Borja Iglesias que fez o gol. Não sei quem é o 9 ali do Celta de Vigo, só que pra azar do Real Madrid e sorte do Celta, antes teve um empurrão aqui por trás do Tchouaméni no cara, né? E aí o cara é empurrado, acaba levantando um pouco mais o braço. Não foi dessa vez que o P deu aquela salvada no Real Madrid. Logo no seguinte lance, Iago Aspas, mano, com seus 30 e todos anos, 39 pelo que eu vi na transmissão, cara, recebeu a bola e uma finalização que explode na trave. Chutezinho rasteiro, preciso. Cara, esse cara jogava muito, tá, mano? Acho que ele fez a carreira dele grande parte do tempo ali no Celta de Vigo. Lembro da cartinha dele que tinha no Ultimate Team. O cara na transmissão até falou, no tempo áureo ali de La Liga, quando você tinha Messi, Cristiano Ronaldo, Suárez também ali num grande momento no Barcelona, todos como artilheiro, o único espanhol que pintava era o Iago Aspas. E ele sempre tinha umas cartinhas da hora no FIFA na época que eu jogava. Só que ele é canhotinho, né? Não tem a perna ruim muito boa, mas um centravantaço, tá? Só que já tá com seus 39 anos, entrou aí no finalzinho do jogo e quase apronta, pai. Quase apronta. Só que quando você joga com o Real Madrid, o tal do ditado "quem não faz toma" se faz muito verdadeiro, rapaziada. Pega aqui a última jogadinha. Ah, não tem um recorte aqui não? Da jogada do próprio Vinícius Júnior, pô. Aqui, ó, o passe, ele só sai depois do Vinícius Júnior ter conseguido fazer aqui uma jogada muito boa pela esquerda. A bola é cruzada, para lá do outro lado, pra lá, pra cá, sobra pro Valverde. E aí a gente tem que falar mais alguma coisa? O homem é muito rabudo. Chute de fora da área todo mundo já conhece, né? Tem até aquele meme, o Valverde da lua chutando a pancada e anotando um golaço. Só que dessa vez nem precisou isso. Ele nem precisou acertar um puta de um chutaço. É só ele chutar que a bola dá um jeito de entrar. Lá ele!
a bola desvia, mata ali o goleirão. E é um gol... Caralho, mano. Até com a bola desviada o homem acertou o ângulo. Pega aqui. Olha lá. Camisa 8. Pum. Yes. Pra salvar o Real Madrid aos quê? 93 minutos, rapaziada. Que loucura, cara. Dá pra ter um time mais rabudo do que esse Real Madrid. Vamos ser sinceros. Desvia ali no próprio cara do Celta de Vigo. Não tem nem indícios de impedimento, pai. Cara, que loucura, mano. Olha que golaço, velho. Finalização, desvia e vai no ângulo e foda-se. Mesmo nessa fase terrível de jogo que a gente acha sempre ruim do Real Madrid, é o time com mais vitórias como visitante ali em La Liga. 9 para eles, 8 para o Barcelona. Com um jogo a mais agora, evidentemente. E salvando um pouquinho aqui a pele, né? Salvando um pouquinho das críticas, o nosso querido Arbeloa. Queria saber de vocês, rapaziada. Real Madrid, sim, com muitos desfalques. Isso daí pesa muito pra dinâmica de jogo, pra pressão que o time consegue fazer, pra qualidade individual. Afinal de contas, o time, ele acaba terminando desse jeito aqui, né, rapaziada? Ó, teve esse menino aqui de La Fábrica, que é a categoria de base do Real Madrid. Aí tem esse Palácios também que entra. Tem esse daqui, Manuel Ángel Moran, que também é da categoria de base. Então, muitos moleques, mano. Muitos moleques. Até uma união sinistra ali, né? De Lamine Yamal e Ansu Fati. Lamine Fati, que é um zagueiro ali da base do Real Madrid. Tava figurando no banco de reservas. É um Real Madrid com muito... Olha a diferença. Olha o contraste, pai. Machucados, suspensos. Realmente tá sendo uma fase de temporada muito complicada pro Real Madrid. E os caras falando ali notícias, né? E eles projetam pro jogo de Champions ali contra o Manchester City. Se não tiver volta de Jude Bellingham, se não tiver volta ali de Kylian Mbappé, se o Real Madrid não der uma encorpada nesse time aqui pro confronto da Champions, vai ser muito difícil alguma coisa sair, tá? E aí a gente pode ver uma temporada acabando muito rápido. Quando a gente pega a classificação, aqui ó, tá só um ponto do Barcelona com um jogo a mais. Só que em futebol jogados, rapaziada, é meio inacreditável a gente pensar que o Real Madrid vai sair com algum título, né, mano? É um time que não se sobressai contra ninguém. Sempre o jogo é muito difícil, é muito complicado. Dessa vez, conseguiu sair ali com os 3 pontos. Se perdesse, Barcelona, se ganhasse, poderia abrir uma boa vantagem, hein? A gente aí tem algumas rodadas. Próxima rodada do Real Madrid é contra... Já é o jogo contra o City? Papo reto? Caralho, papai! Então não volta! Como é que vai voltar? Dia 11 já? Jude Bellingham, Mbappé... Caralho, o primeiro jogo é em Madrid, decide em Manchester. Vai ser complicado, rapaziada. Vai ter que jogar muito diferente. Apesar do Manchester City também não tá aquelas coisas... Essa aqui, o Real Madrid, eu acho que ainda tá pior. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.